Então, a questão 13, ela fala o seguinte: o modelo orçamentário definido pelo artigo 65 da Constituição Federal de 1988 prevê os seguintes instrumentos legais, tá? Então, quando a gente for lá no artigo 165, nós vamos ver que os incisos 1, 2 e 3 só falam em plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Não tem lei de créditos adicionais, tá? A gente vai ter a lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias e lei do plano plurianual. Tá aqui o nosso gabarito. 14. O PPA tem como finalidade principal estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital e outras delas recorrentes e para os programas de duração continuada. Perfeito, tá? Perfeito. Vamos passar para a próxima. Os princípios orçamentários substanciais são anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio e exclusividade. Especificação, publicidade, clareza e universidade. Não afetação da receita, legalidade de tributação. Não. Especificação, publicidade, na letra B. Clareza e uniformidade. Não afetação da receita, legalidade de tributação. Não. Anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio e exclusividade. Vai ser esse daqui, letra C. Não afetação da receita, legalidade de tributação. E letra E, anualidade, unidade, universalidade, exclusividade e legalidade de tributação. Não, aqui é letra C, ó. É anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio e exclusividade. Isso se dá porque, de acordo com a Lei 4.320, a lei do orçamento deverá conter a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Então, esses princípios estão ligados a esse trecho daqui, tá? De que a lei do orçamento deverá conter a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. 16. O princípio orçamentário, que tem a finalidade de possibilitar a comparação dos orçamentos de diversos anos, é a uniformidade, né? A uniformidade vai permitir a comparabilidade. 17. O princípio orçamentário que define a periodicidade do orçamento brasileiro é denominado anualidade, ou periodicidade, como nós vimos na nossa teoria. 18. O princípio orçamentário que define que plurianualidade não existe, consecutividade não existe. Ficaria aqui entre unidade e anualidade, tá? 18. O princípio orçamentário que define que todas as receitas e despesas devem ser arrecadadas numa conta única para que não haja vinculação prévia de sua destinação é denominado, vamos ler, é, não afetação da receita, tá? Segundo o princípio constitucional da não afetação das receitas públicas, é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Isso significa que os recursos oriundos, por exemplo, do IPTU, do IPBI e do ISS, são municipais, não poderão possuir destinação específica a determinado órgão, fundo e despesa. Cabe ressaltar as exceções, tá? Então, relendo aqui, o princípio orçamentário que define todas as receitas devem ser arrecadadas numa conta única para que não haja vinculação prévia ao princípio da não afetação da receita, tá? A universalidade de todas as despesas e todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. O princípio do equilíbrio vai estar vinculado à regra de ouro e ao equilíbrio contábil do orçamento, tá? E o princípio da legalidade da tributação vai estar vinculado ao princípio da legalidade que não condiz aqui com a nossa questão. Então a resposta vai ser o princípio da não afetação da receita. 19. A exigência de inclusão na lei orçamentária anual das despesas de custeio, bem como das referentes aos investimentos, como, por exemplo, aquisição de máquinas, equipamentos, investimento, categoria econômica, despesas de capital, tá? Aquisição de máquinas e equipamentos que representam um fato permutativo ou de mutação patrimonial, tem como base técnica orçamentária o princípio denominado universalidade. Todas as receitas e despesas devem constar do orçamento. Unidade está relacionado ao caixa único do Tesouro e está relacionado à unidade da peça orçamentária. O orçamento bruto é que todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento, em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução, tá? Creio que o autor da questão
tenha estabelecido uma conexão com não versar sobre assunto diverso que orçamento, porque ele relaciona as despesas de custeio da categoria econômica corrente e as despesas de capital, tá? Então só vai versar sobre orçamento. Creio que seja sobre o princípio da exclusividade, a única que pode se correlacionar com o comando da questão. Questão 20. A técnica orçamentária de se relacionar todas as receitas e todas as despesas que o governo planeja executar está relacionada ao princípio denominado exclusividade, não haver caudas orçamentárias, a anualidade, o orçamento é para um exercício financeiro, que na administração pública coincide com o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, só pode ser aqui a universalidade, tá? Creio que essa seja a última questão. E vamos lá. Enumere os títulos abaixo com as respectivas definições. Sanção é definida como a aquiescência do titulado do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado. Aqui certinho. 2. LDO tem a finalidade principal de orientar a elaboração do orçamento, orientar a elaboração da LOA. Vamos para a discussão. A fase dos trabalhos orçamentários consagrada ao debate em plenário, tá? Vamos para a publicação. É o ato pelo qual é dado a conhecer que uma lei nova está em vigor. Aquela questão lá do direito civil, da vacatio legis, aí entra em vigor. Aí depois até a publicação. Vamos lá, questão 5, iniciativa vinculada, tá? O Poder Executivo está obrigado aos prazos da lei para a apresentação do projeto de lei orçamentária anual ao Executivo. Aqui a gente pode fazer a questão dos prazos. PPA, tá? Prazo de envio do Poder Executivo para o Poder Legislativo e o período de devolução do Poder Legislativo para o Poder Executivo. PPA e LOA vão ter os mesmos prazos, tá? PPA e LOA vão ter os mesmos prazos, que tem que ser enviados até 4 meses antes do final de exercício. Então, 31/8, tá? 31/8, prazo de envio e prazo de devolução do Poder Legislativo para o Poder Executivo para sanção. Aqui vai ser 22 de dezembro, quando termina é, o período da legislativo, né? A casa entra de férias. 22/12, também aqui se repete, tá? E para a LDO, os prazos são 15/4, e a LDO, por orientar a LOA, ter um grau de importância relevante, se ele não ocorrer a devolução para o Poder Executivo, aqui em 17/7, ficou horrível aqui, eu vou trazer para cá, tá? 17, ficou horrível escrever isso daqui. 17/7, beleza? Tem que ser devolvido. Se não devolver, o Congresso Nacional não tira férias, beleza? Isso daí é certo. Ah, mas nunca ocorre, isso eu sempre envio. Vamos para 6. Duodécimo do Poder Legislativo. Duodécimo do Poder Legislativo está aqui, compõe a programação do orçamento na busca do equilíbrio da execução. 7. PPA é o plano da ação governamental de médio prazo, beleza? E a LOA é o orçamento propriamente dito, que vai prever a receita e fixar a despesa. Com isso, nós encerramos nossa bateria de exercícios. Obrigado, bons estudos.